que o John Gray diria sobre a política? Como é que um extemporâneo se posiciona diante da política, Pondé? Antes de tudo, não acreditando que a política vai salvar o mundo. Então, acho que uma das formas mais claras de um caráter extemporâneo no filósofo ou numa pessoa é pensar a política, por exemplo, numa chave antiga, no sentido de achar que a função dos regimes políticos é evitar que o mundo fique pior do que ele já é. Porque para o mundo ficar pior, não precisa de muito. Não para salvar o mundo. Não para salvar o mundo, nem acreditar na política como uma ferramenta de progresso do mundo. Então, isso é bem extemporâneo. Então, como disse o Pondé, a grande crítica do John Gray é em relação ao mito do progresso. O problema para ele não é não ter esperança, é acreditar que toda a história tem um final feliz e que o mundo caminha para algum lugar. No programa Fronteiras do Pensamento, o John Gray explica a sua visão. Vamos ver. I don't think the belief in the myth of progress is going to disappear anytime soon. It's very deeply rooted. It's kind of encrypted into the DNA of modern life. It's kind of built in to it. It's kind of hard to think in a different way. People throughout human history have defended themselves and other people they love and care for. They've defended their freedom, the Greeks and others, and people in Latin America. It's gone on whether or not they believe in progress. So, in a way, I might say, it might sound slightly paradoxical, but I think we're not progressive enough to give up the idea of progress. We don't have, it's not going to, so all I'm suggesting is maybe that we hold to it maybe a little more lightly, that we're not so horrified when we find regression. We shouldn't despair. There's no reason to fall into despair at all of these, on all of these occasions, because this is the normal course of history, as I mentioned earlier. This is the normal course of events. So I think the way to be cheerful is to remember that life always goes on. A writer I like very much, who's often considered to be a rather gloomy writer, but is actually very funny in my opinion, Samuel Beckett, has one of his characters say, "The end again?" The end never comes. There never is an end. The good thing about human life is it always renews itself, so there's no need for despair. Even if you have no reason to get up in the morning, you will. Inclusive uma visão otimista sobre o pessimismo. Inclusive porque você tem que pagar os boletos, né? Então você vai levantar de manhã, né? Agora, o que ele diz, ele fala do mito do progresso e ele fala também que isso está tão encravado no DNA moderno, como ele diz, que está difícil imaginar que vai se abrir mão do mito do progresso. E o problema é que a crença no mito do progresso pode gerar desespero quando existe retrocesso. E o retrocesso nada mais é o fato de que as coisas sempre continuam sendo como elas sempre foram. Anda, volta, bate a cabeça, anda em círculo. Agora é fato, assim. Uma das coisas mais difíceis é você fazer uma pessoa hoje em dia, muitas pessoas pelo menos, entender o que é o mito do progresso. Porque está de fato encravado na nossa linguagem. Como que você tentaria resumir isso num pensamento cápsula, numa explicação cápsula? Pensamento cápsula. Explicação cápsula. A dificuldade de entender que o progresso é o mito? Não, o mito em si, o mito do progresso em si. O mito do progresso é acreditar que a humanidade está melhorando. Do empresário ao político, a muitos intelectuais, sabe? E, ao mesmo tempo, isso implica na ideia de que eu estou fazendo o mundo ficar melhor. Alguém que fala assim, mas como? Você tem que educar as crianças ou você tem que educar os meninos para estarem à altura do seu tempo? Quem diz que isso é uma virtude? Mas não é só o mundo, me parece que esse mito do progresso também diz respeito ao indivíduo. Então, por exemplo, a ideia de que você, como indivíduo, tem que melhorar, tem que aperfeiçoar,
tem que ser a versão melhor de si mesmo. Sim. Você tem que melhorar no sentido de conseguir pagar melhor suas contas. O que não tem nada a ver com você achar que você vai melhorar com a melhor versão de si mesmo. Isso é uma grande picaretagem, né? Essa história de que a gente é capaz de fazer a melhor versão de nós mesmos. Quem diz isso para os outros deve ganhar dinheiro. Será verdade que assistimos a uma grande marcha da humanidade e essa humanidade caminha na direção do seu aprimoramento? O economista e professor Eduardo Gianetti continua no assunto e analisa a hipótese. Vamos ouvi-lo. Não vejo que o humanismo, nas suas diferentes acepções, implique necessariamente na ideia ou na crença de progresso moral ou de perfectibilidade humana. A ideia de progresso moral vem sendo discutida na filosofia, certamente desde Platão, como aliás quase tudo, né? E no século XIX, você tem realmente talvez o que seja o século de ouro da crença na perfectibilidade humana e na ideia de progresso moral. Ela aparece tanto no utilitarismo do John Stuart Mill, ali seria por meio incremental e graças à educação, fundamentalmente, que o ser humano se tornaria moral e intelectualmente cada vez mais aperfeiçoado, mas ela está presente também no marxismo. Eu posso dizer com tranquilidade que o século XX foi muito cruel com as expectativas de utilitaristas e de marxistas em relação à maleabilidade e à plasticidade da natureza humana. Tivemos avanços importantes no campo da moral e das relações humanas, basta mencionar a questão de gênero, as mulheres sequer votavam até a Primeira Guerra Mundial, mas depois das experiências desastrosas da primeira metade do século XX, como foram o fascismo, o nazismo e as guerras mundiais, e depois desses retrocessos que nós estamos acompanhando mais recentemente, ligados à ascensão de uma extrema-direita muito retrógrada no campo dos costumes, eu acho que fica muito difícil alimentar maiores expectativas em relação a essa noção de perfectibilidade humana. O humanismo não depende dela. Colocar o ser humano no centro das preocupações do próprio homem e a dignidade humana como alguma coisa decisiva na nossa reflexão sobre o mundo não implica acreditar em progresso moral ou perfectibilidade humana. De fato, do ponto de vista da história da filosofia, você não precisa juntar as duas coisas. A ideia de você, como ele diz, colocar o homem no centro da preocupação, a ideia de você recuperar culturas, no caso histórico específico do humanismo, a cultura greco-romana sendo recuperada principalmente no período renascentista, por exemplo, isso não implica necessariamente em você vincular a ideia de perfectibilidade ou de progresso moral, né? De fato, não. Uma coisa não implica na outra. Agora, a partir do final do 18 ao longo do 19, sem dúvida nenhuma, você tem a glória da ideia do progresso humano. Moral, técnico, social, político, deu com os burros na água. Com o século XX. No século XX, eu achei a forma que ele fala bem interessante. O século XX foi muito cruel, ele fala, né? Com essas expectativas típicas do século XIX, com todas as violências que aconteceram em guerras. Hoje, o nascimento da extrema-direita, que ele aponta como sendo bastante retrógrada numa série de assuntos. Ele aponta uma evolução moral em relação à transformação do lugar da mulher na sociedade, que eu também considero que é um ganho, mas ele pode passar. A emancipação feminina pressupõe certas mudanças estruturais na sociedade, né? Que passa por educação, que passa pela superação do destino de ficar grávida quando faz sexo. Parece nada, mas isso é fundamental. Parece um nada, mas esse negocinho chamado pílula e tudo ao redor é fundamental nessa discussão toda, né? Então, se a humanidade perdesse a capacidade de evitar cientificamente a gravidez feminina, talvez mudasse o lugar da mulher na sociedade de novo, entende? Pois é, mas se é difícil compreender essa ideia de que a humanidade não caminha para frente, é mais difícil ainda conceber a possibilidade dela andar para trás, por exemplo.
que se perca a capacidade de permitir que a mulher faça sexo sem engravidar. Como seria isso possível? Bastava a ordem capitalista ir para o saco. Bastava o mundo se desorganizar radicalmente. Entende o que eu estou dizendo? Tudo que a gente conhece, que a gente pode elencar como progresso, eu estou falando a questão da emancipação feminina, porque ele citou, e porque é um exemplo muito fácil de se enxergar, tudo isso depende de uma sociedade rica, organizada, que foi se estruturando ao longo do tempo. Se isso se perder e por uma catástrofe de algum tipo, se voltar a períodos materialmente como o Neolítico, é possível que essa emancipação da mulher acabe e ela volte a ficar grávida o tempo inteiro e dificulte toda uma série, inclusive de não violência. Entende? É disso que eu estou falando. Quando você está preso à ideia de que a história está avançando e acontecem coisas como, por exemplo, o surgimento de uma extrema-direita retrógrada. Parece um absurdo. Eu posso considerá-la um absurdo no sentido que eu discorde dela, tá? Mas eu não posso considerar que é um absurdo o fato de acontecerem coisas assim, porque a política não evolui. O ser humano não evolui. Ele pode muito bem. Quem disse que esse conjunto de pessoas que agora se manifestam nesses movimentos associados à extrema-direita, quem disse que essas pessoas não existiam? E quem disse que elas não podem ser maioria? Essa é a ilusão. Não, da onde apareceu? Não apareceu em lugar nenhum, sempre teve aí. E no próximo bloco, o que afinal separa um contemporâneo de um extemporâneo? Mas, Pondé, será que em algum momento não seguir as modas de comportamento, ou algumas delas, também não vira uma moda de comportamento? Total. Principalmente, e é isso, eu diria que isso é um dos grandes trunfos, ou uma das grandes sacadas do Nietzsche. Na época em que ele vivia, portanto, segunda metade do XIX, a burguesia robusta, europeia, né? A Revolução Industrial já galopando, né? Inclusive no sentido de a moda de roupa já existir, tá? Uma das grandes sacadas do Nietzsche foi justamente perceber que viver segundo a moda seria uma sina da modernidade. Entende? Que a prática de modas iria se instaurar, já estava se instaurando na vida enquanto tal, porque a moda não existia antes do século XIX. A modernidade, ela inventou comportamentos e objetos que durante um tempo determinam se você é uma pessoa do seu tempo ou não. O que aconteceu de lá para cá é que mesmo o processo que o Nietzsche descobriu de não querer seguir isso e botar o dedo e dizer, olha só como é ridículo a moda, isso virou moda. Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente, gente que diz te amar, mas te puxa de volta para o mesmo lugar de merda de sempre, e isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam para baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.